Hebreus 10, versículo 1, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, visita a nossa vida, o nosso coração, revela-nos a Tua verdade, Senhor, a Tua palavra é a verdade, e nós queremos ouvir a Tua voz, queremos Te obedecer, por isso tira agora toda a distração, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, tira todo o cansaço do nosso corpo, que possamos ouvir a Tua voz, Te obedecer, Senhor, e que a nossa vida seja como um campo, Pai, onde a Tua semente venha germinar e dar frutos em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Semana passada nós terminamos de ler o livro de Hebreus, e é um livro assim maravilhoso, onde cada capítulo, muitas revelações da palavra do Senhor. E quando eu me deparei com esse texto, eu falei, não, eu preciso esmiuçar um pouco mais, orar em cima dele, ler várias vezes esse texto de Hebreus 10. Por quê? Ele começa falando que a lei, ela tinha lá os seus benefícios, mas ela não englobava toda a vida das pessoas, né? Ela não trazia ali a paz que excede o entendimento humano, o amor incondicional. Ela trazia as suas leis, as leis elas eram para colocar ali um certo limite no povo, amém? Como até hoje são. Agora, ele fala aqui que ela não conseguia, mesmo com as ofertas que eram feitas, ofertas que eram entregues pelos pecados que eram cometidos, ela não conseguia acabar com esses pecados, certo? Então, a palavra do Senhor nos ensina que havia sim, na época da lei, um sacrifício que era para o perdão dos pecados, certo? Só que esse sacrifício era o sacerdote que entrava lá, sacrificava por ele, pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Só que nada adiantava, todo mundo continuava pecando, amém, irmãos? E o Senhor disse, não dá, a lei não é suficiente. Então, havia um propósito maior no coração sobre isso nesse texto. E eu quero que você veja lá no versículo 8, nós vamos ficar em Hebreus 10, eu quero que você entenda esse texto, para que você possa ministrar outras pessoas, para que elas possam ter o mesmo entendimento que nós temos, amém? Hebreus 10, 8 diz, primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Antes havia um testamento, né? O Velho Testamento. E depois vem o Novo Testamento. O que acontece com o Novo Testamento? Ele coloca ali a herança de Deus sobre as nossas vidas. Amém? No Novo Testamento, você passa a ser uma nova criatura em Deus. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo em nossas vidas. Agora, tudo isso foi possível por quê? Porque Jesus disse, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E ele diz nesse texto, né, que a palavra estava escrita sobre mim. E eu vim fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, nós cantamos aqui, né? Eis-me aqui, Senhor. Será que Deus pode deixar para trás o teu passado e hoje começar uma nova história na tua vida? Uma história a partir da vontade dEle? Porque nós cantamos que venha o reino e seja feita o quê? A sua vontade, não a minha. Será que nós estamos
perto de viver o reino, ou nós ainda estamos longe de viver o reino, nas nossas vidas. Por quê? Porque ainda nos apegamos em coisas do passado, nos apegamos ao velho homem, queremos ainda as coisas do mundo. As coisas do mundo ainda brilham muitas vezes para nós. E sacrifício após sacrifício, oferta após oferta, não resolve. E foi o que o Senhor disse a ele, né? Revelou aqui a Paulo. O povo de Deus sempre teve os seus rituais. Eles sempre estiveram unidos. Eles sempre guardavam o sábado. Eu coloquei várias coisas ali na lei para que eles cumprissem. Legal, a maioria deles cumpria, mas não era suficiente. Por que não era suficiente? Porque Deus tinha um propósito maior. Amém? Eu quero dizer para você que o que você já viveu e o que você está vivendo hoje não se compara com o que Deus tem para que você viva. Agora, nós precisamos realmente, irmãos, amadurecermos espiritualmente, deixarmos as coisas de menino, deixarmos ali o leitinho, como diz a palavra, para vivermos exatamente o que Deus tem para nós. Nós precisamos sair desse estágio de ficar debaixo da lei e irmos para debaixo da graça de Deus, onde o inimigo não consegue nos pegar, amém? Porque debaixo da graça de Deus, irmão, acabou. Não tem mais acusação do inimigo na tua vida, amém? Agora, ele fez a vontade do Pai. Será que eu e você, para vivermos o propósito de Deus, estamos dispostos a fazer a vontade do Pai? Ainda que seja contra a nossa carne? Quando nós instituímos um jejum, esses dias falamos de jejum em casa, e eu já comecei a sofrer já. Só de falar que ia fazer um jejum. É sério, eu não dormi direito. Né? Nós conversando em casa, vamos fazer um jejum assim, por tais propósitos? Vamos. Quantos dias? Peraí, quantos dias? Porque, irmãos, quando pega na carne, naquilo que você gosta de fazer, que é comer, irmãos, fala a verdade. Quem aqui confessa que é maravilhoso você sentar diante de um prato, abrir uma coquinha gelada? Ou não é, irmãos? Oh, coisa maravilhosa, né? Aí você fala, vamos fazer um jejum. Meu Deus, mas vai ter um aniversário. Vamos ficar sem doce? Como que eu vou ficar sem doce? Como que eu não vou comer o docinho da festa? É ou não é? Ah, mas aí vou tirar tal coisa. E vai ter a cantina hoje. E justo na hora da janta. E é a janta que eu estou fazendo jejum. Né? Não é assim que acontece com a gente? Aí nós percebemos quão carnais nós somos, irmãos. Quando Deus fala para você, faz um jejum. Eu comprei um livro, eu vou começar a ler esse livro, que fala sobre a cultura do jejum. E só algumas partes já que eu vi, até atrás lá, né, os textos, eu falei, meu Deus do céu. Quanta coisa que eu preciso aprender sobre esse assunto. E como eu preciso realmente me render. Nós cantamos hoje. Me render e falar, Senhor, faça a tua vontade. Eu quero tirar isso de mim. Eu não quero que nada deste mundo. Nós precisamos entender, se tem algo que está te dominando, é porque ainda falta você se entregar totalmente ao Senhor. Amém? Se ainda tem algo que me domina, por quê? Ah, não, bispa, é o espinho na carne. Irmão, para de frescura. Dá um cutucão no irmão do seu lado aí e fala assim, para, vai. Em nome de Jesus. A graça de Deus, fala para ele, é maior sobre a tua vida. Amém? O que é esse espinho, irmão? É uma coisa que vai sempre estar te cutucando. É uma coisa que vai te cutucar. Para que você saia da presença de Deus. Para que você pare de orar. Para que você deixe de fazer a vontade de Deus. Vai te cutucar. Amém? Mas, é bom para a gente saber que a gente ainda é humano. Amém? Mas não é para você ser dominado
pelo pecado e nem ser dominado pela sua carne, em nome de Jesus. Qual era o propósito de Deus? Jesus morre e ele é o sacrifício. Então, o sacrifício pelo pecado já foi pago sobre as nossas vidas, amém? Nada que você faça para Deus paga o sacrifício pelo teu pecado. Você precisa entender isso. Tudo que nós fazemos aqui, as ofertas que nós entregamos são para mantimento da casa do Senhor, para mantermos a obra de Deus funcionando, amém? Nada além disso, irmãos. Não é para você ser perdoado pelos seus pecados. E agora eu vou ofertar mais e eu vou pecar mais, porque agora já está, a minha oferta está cobrindo meus pecados. Isso não existe, irmãos. Amém? Até porque quem peca não oferta. Já vou falar aqui, pronto, falei. Né? Quem vive no pecado são os mais mão de vaca que tem na igreja, irmãos. Tá? Porque quem escuta a voz do Espírito é aquele que semeia. E eu vou te falar, olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, quanto que você já semeou esse ano, hein, irmão? Você é louco! Esse ano foi um ano de semeadura na nossa vida. Pois sabe o que eu quero te falar? Tem colheita de Deus. Se você semeou, o propósito é o quê? Quem semeia faz o quê? Chora. Chora. Semeia e chora. Não, semeia e recebe a colheita, irmão. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida ainda esse ano. E o que Deus vai fazer ano que vem, conforme você vai amadurecendo na tua fé. Então, uma coisa nós precisamos entender, a nossa oferta é de gratidão ao Senhor. Quando nós entregamos algo diante de Deus, nós não entregamos por obrigação. É lei, né? 10%. Já teve gente falando, mas como é, bispa, 10%? Irmão, pega a calculadora aí. Você tem R$1.000. Quanto que eu vou te dar mais 10%? A senhora vai me dar? A senhora vai me dar R$100? Então, é o que você vai fazer para Deus. Nossa, que difícil entender. Quando eu quero 10%, é fácil entender. Quando eu tenho que dar 10%, é difícil demais entender, irmãos. Para com isso. Para de ser safado diante de Deus. Amém? Que sem vergonhice é essa? Já vou falando para os meninos que não começaram a trabalhar ainda. Faça voto diante de Deus. Senhor, eu vou ser dizimista. Senhor, quando for o meu primeiro salário, eu quero entregar algo especial na casa do Senhor. Como já várias pessoas fizeram. Amém? Por quê? Porque isso é bom, é gratidão, não é obrigação, irmãos. Tudo que você faz para Deus não é obrigação, é gratidão. Mas eu estou cansado, estou me matando. Vai. Musical. Quem inventou esse negócio de musical? Me fala. A gente se mata, ou não é? A gente não, vocês, porque eu já falei, não é o meu dom. Mas, irmãos, há toda uma estrutura a ser feita. Agora a gente está fazendo para quem? Para a nossa glória? Para que Deus seja exaltado. Tudo que nós fazemos é para que a honra seja dele, a glória seja dele. Agora ele vai te abençoar pelo teu sacrifício de louvor? É claro que ele vai te abençoar. Ele vai abençoar por você deixar de comer uma coisa que você está fazendo um jejum, aleluia. É claro que Deus vai abençoar, irmãos. Amém? Porque Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. E a palavra fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. E é isso que você vai viver todos os dias na sua vida, amém? Hebreus 10:10 diz, pelo cumprimento dessa vontade, porque Jesus cumpriu a vontade do Pai, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, qual era o propósito de Deus? A santificação do corpo. Através do sacrifício de Jesus, nós somos separados. Santo é separado. Separados para Deus. Amém?
Jesus te separou. Quando você entregou lá a tua vida para Jesus, quando você se batizou nas águas. Quem aqui não é batizado nas águas ainda? Tem alguém? Glória a Deus, vão ser batizadas aí, em nome de Jesus, no acampamento. Quem não for no acampamento, a gente vê um outro dia, para vocês batizarem. Mas quando eu sou batizado nas águas, eu confesso Jesus diante de Deus, diante dos homens, diante dos demônios. E falo, ó, tchau, capeta, tchau, demônio, tchau, pecado, agora você é nova criatura. Ô, glória. Voltei uma nova pessoa. É ou não é? É assim, irmãos. É isso que tem que acontecer. Agora, estou declarando para todo mundo ouvir. Como diz aquela música, eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus. Sabe essa música? Né? As menininhas, né, dançaram na igreja. Né? Então, eu vou dizer para o mundo inteiro que eu sou de Jesus. No batismo nas águas, nós fazemos isso. Falamos a quem pertencemos, ao Senhor. Então, Jesus morreu pela nossa santificação, para separar para Ele um povo escolhido de Deus. Como diz lá em 1 Pedro, somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que você tem que se considerar a partir de hoje. Olha para de Deus. Então você não... Porque agora você é santificado. Ele é o cabeça, ele cumpre a vontade do Pai, sem questionar. Então, por que o corpo não cumpre? Porque Deus dá uma direção e nós... Ai, mas assim não. Ai, mas desse jeito não. Ai, mas assim eu não quero. Ai, mas por que não faz o acampamento no carnaval? Porque ninguém quer pagar, irmãos. 4 dias. Só por isso. Senão a gente faria no carnaval, porque é o feriado o maior feriado, né? Hebreus 10, 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Olha como Deus exaltou a Jesus quando ele se ofereceu como sacrifício por nós. Ele é glorificado, irmãos. Então nós precisamos entender que tudo que nós fazemos precisa a glória ser dele, porque ele está à direita do Pai. Ele venceu a morte por nós, por amor de cada um de nós, amém? E o desejo de Deus, aperfeiçoamento dos que estão sendo santificados. Lá em Hebreus 10, 13 diz: daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O processo de Deus na tua vida. Todo mundo gosta de falar de processo e de propósito, né? Processo, propósito. Propósito. O processo, sabe qual que é? Santificação. Não é o processo para você ficar rico. É o processo da santificação, irmão. Separado cada vez mais para Deus. Cada vez mais. O que vai acontecer na tua vida não vai acontecer na vida das outras pessoas. Você precisa entender isso. Às vezes a gente quer incluir todo mundo no nosso balaio, né? Colocar todo mundo lá e falar, não, essa bênção é para a família toda. Não, tem coisa que Deus vai dar para você. Tem coisas que Deus vai tratar em você. Tem libertação, tem cura que Deus vai fazer em você. E as pessoas vão falar, mas como? Todo mundo na sua família viveu o contrário. Glória a Deus, porque eu conheci um Jesus que morreu uma única vez por mim e completou a obra dele na minha vida. Agora o processo é santificação. Levanta a sua mão e diga, eu serei santificado dia após dia na presença do Senhor. Amém? Nós precisamos buscar isso.
nos separarmos, porque, irmãos, é fácil nós nos contaminarmos. Lá no Salmo 1 diz, aquele, né, que anda no conselho do ímpio, se detém no caminho do pecador, se assenta na roda do escarnecedor. Não é fácil hoje a gente fazer isso? Vamos combinar? Se deter no caminho do ímpio, ouvir o que as pessoas estão falando, entrar numa rodinha, né? E aí estão falando um monte de besteira e você está lá escutando. Daqui a pouco você está sentando, você está discutindo, você está já colocando ideias que não tem nada a ver com a palavra de Deus dentro da tua cabeça. Agora, é fácil. Agora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansa. Você está separado, irmão. Enquanto todo mundo está preocupado com uma determinada situação, você tem um altar diante de Deus. Você tem memoriais diante do Senhor. Você tem um Deus que ouve a tua voz. Você tem um Deus que a palavra fala que a oferta lá de Abel, sabe aquela oferta que ele entregou? Clama até hoje diante de Deus. Eu quero te dizer que tudo que você já entregou nesse envelope está clamando diante de Deus pela tua vida. Porque Deus não pediu, não está escrito que Deus pediu para Abel a oferta. Está escrito que ele foi entregar. Ele e Caim foram entregar. E Abel pegou da primícia. Dízimo, primícia. A primeira parte ele separou para Deus. Agora Caim não, pegou do restinho lá. Deus se agradou de Abel? Deus se agradou de Abel. Por ele ser fiel. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós precisamos santificar as nossas vidas, separar as nossas vidas. E nesse processo de santificação, nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Começar a pensar da forma que Deus pensa, do jeito que Deus quer fazer. É milagre atrás de milagre. É unção de Deus atrás, sabe, de realizações. Coisas que você nunca imaginou, que o seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, nem penetrou no teu coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E que são chamados segundo o seu propósito. Então nós precisamos entender isso. Que o Senhor, Ele vai fazer. A parte de Deus, Ele vai fazer. Agora, o que eu tenho que fazer? Me santificar. Me santificar para Deus. Amém? Vamos lá. Outro propósito que você leu aí. A vergonha do inimigo. O propósito de Jesus morrer na cruz, o inimigo devia estar fazendo festa na hora, né? Olha lá, ó, perdeu o playboy, né? O pessoal fala. Ah lá, Jesus morto, agora já era, os demônios tudo solto. Ah, tá bom, Jesus aparece lá e pega a chave da morte. Da vida e da morte está na mão dele agora, irmão. É ele que manda agora. Então o inimigo foi envergonhado. E ele vai ser ainda colocado debaixo do estrado dos pés do Senhor. Através de quem? Da igreja. Através do corpo de Cristo. É tempo de nós nos posicionarmos mais. Em oração, em jejum, em clamor. Sabe? Realmente tirar um tempo para orar ao Senhor. Orar ao Senhor, clamar mesmo a Ele. Porque é propósito de Deus a vergonha do teu inimigo. Qual é o nome do teu inimigo? Qual é a afronta? O que Satanás vem e coloca na tua cara e esfrega assim, ó, sabe, torta na cara? Quando você erra a pergunta, e aí, e agora? Eu já começo a chorar. Vai dar uma tortada na minha cara. Daqui a pouco, pá, torta. O diabo vem, irmão, querer tacar na tua cara seu pecado, suas deformações, sabe? Sua limitação. Só que a palavra do Senhor diz que ainda que eu seja fraco, o Senhor me faz forte, amém? A sua força, ela se aperfeiçoa na minha vida, na minha fraqueza. Ele mostra a força dele. Ele mostra que onde eu não posso, Ele pode na minha vida. Ele faz na minha vida. E Deus vai começar a fazer na tua vida. Só que Ele quer que você se santifique.
E eu vou falar que tem coisa que tem que sair do teu celular, irmão. Irmã. Amizades que você vai ter que deixar de dar joinha lá. Coraçãozinho. Gente que você vai ter que tirar lá. Porque não está acrescentando nada na tua vida. Só está trazendo pensamentos impuros. O coração. Ai, não sei se Deus, não sei isso, não sei aquilo. Então, se está te dando dúvida, então sai fora. Sai fora. Esquece. Nossa, você parou de curtir. Se a pessoa vai ver que eu parei de curtir as coisas dela, acho que ela não vai ficar vendo isso, né? Tem mais o que fazer na vida, não, irmãos? Do que ver se eu curti ou não curti uma coisa? Para que isso? Para quê? Para que essa sede de likes que nós temos? Nossa, quantos likes deu? Quantas visualizações? Grande porcaria. Não foi para isso que Deus te chamou. Amém? Eu quero ver os likes que você tem no céu lá, irmão. De chuva de bênção que vai cair na tua vida. É isso que eu quero ver. Você entrando num lugar e saindo de um lugar e a bênção de Deus vindo atrás de você. É isso que a gente tem que buscar, amém, irmãos? Estar com o Senhor, diante do Senhor, diante da vontade dEle. Hebreus 10:15. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, essa é a minha aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis aonde? Em seus corações. E as escreverei aonde? Nas suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, o que ele faz? Não me lembrarei mais. Para de lembrar o velho homem, irmão. Você é nova criatura. Oh, meu Deus do céu. Não, porque quando eu era do mundo, quando eu fazia as coisas do mundo, quando o diabo dominava a minha vida, a pessoa tem mais paixão de falar disso do que falar do que Deus faz. É ou não é? Porque o diabo fazia, porque o diabo dominava, porque o diabo... E Jesus agora, o que ele faz? Como que ele domina a tua vida? Como que ele determina a bênção na tua casa? O que você faz? Qual é o caminho do teu milagre? O que você tem que fazer para que o milagre aconteça? Você sobe na árvore como Zaqueu? Você pega lá no manto como a mulher lá pegou? Você vai lá e clama lá como cego? Filho de Davi, tem misericórdia de mim? O que você faz para que o Senhor olhe para você e determine um milagre na tua vida? A mudança da tua sorte. O que é que você faz? Você acha que o cego ficou lembrando que ele era cego, irmão? Ah, não, sabe por que eu era cego? Olha, ai não, porque quando eu era cego, meu Deus, agora eu não sou mais cego. Agora eu tenho uma vida, outra vida para viver, irmão. Amém? O paralítico, antes eu não andava, agora a minha vida está andando. Antes você não andava, agora a tua vida está andando diante de Deus. Antes você não enxergava um mundo espiritual, agora você está enxergando. Antes você não escutava a voz de Deus, era um perdido. Agora você está ouvindo Deus falar com você. Não é melhor a gente dar mais valor para isso? Para o que Deus está fazendo do que o que a gente vivia no mundo, irmãos? Em nome de Jesus, amém? Agora, a vontade de Deus, formar um povo confiante, que acredita no perdão do Senhor. Você leu aí? Dos seus pecados e das suas iniquidades, eu não vou me lembrar mais. Por que você fica lembrando? E vou falar mais, por que você lembra do pecado do irmão? Se Jesus já libertou ele, já curou. Por que você, crente em Deus, fica lembrando do pecado? Vamos deixar para lá, irmão. Não é essa vida que Deus tem para nós, amém? Dominados pelo pecado, nunca mais, em nome de Jesus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Outro propósito do Senhor, nos aproximar dEle. Antes, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Só ele tinha ali a exclusividade de fazer isso. Quando Jesus morre, ele rasga o véu e fala, pode entrar.
Sabe às vezes por que você não tem o que você quer de Deus? Pergunta aí para quem está do seu lado. Sabe por que às vezes Deus não faz o que você quer que Ele faça na tua vida? Sabe por quê? Você está fora do véu. Amém? Você está longe. Você está longe. O véu já está rasgado e você está lá espiando. Ai, Deus, se Deus fizesse na minha vida. Nossa, se Deus me abençoasse. Olha, se eu tivesse isso. Se, o se já era, irmão. O se não existe. Amém? O se já foi. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito, se eu tivesse servido ao exército, se eu tivesse, sei lá, feito medicina, esse si já passou, não acontece esse si. É hoje, se eu não tivesse casado, ou se eu tivesse casado mais cedo, se eu não tivesse tido filho, isso daí já era. Você tem, você é, agora é o hoje. E a palavra nos fala que o véu foi rasgado, o caminho já está aberto. Por que então você e eu não entramos no novo e vivo caminho? Por que a gente não se aproxima mais de Deus? Por que a gente não para ouvir mais a voz de Deus? É isso que Ele quer fazer conosco. Nos aproximar dEle. Olha o versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Ele já abriu o caminho. Por que então eu não entro? Porque eu não me aproximo para ouvir a voz de Deus. Todos aqueles que se aproximaram de Jesus, Ele ouviu as pessoas. Ele se aproximou delas. Quando Jesus estava pregando e as crianças vieram correndo, o que Jesus falou? Os discípulos lá pegando as crianças, capetadas, né? E vai, pega as crianças. Jesus falou, deixa vir os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Se hoje você chegar em casa e você falar para o seu filho, senta aqui comigo no sofá, o que ele vai fazer? Não, eu quero ver uma série. Não, eu quero jogar um joguinho. Não, eu quero mexer no computador. É isso que ele vai fazer? Ou ele vai falar, fala pai, fala mãe, o que você quer? O que ele vai fazer? Não, eu quero dormir. Opa, então o relacionamento não está muito bom, né, irmãos? O ideal é o quê? Vem aqui, vamos conversar? Opa, agora, para o que eu estou fazendo para conversar. O Pai está te chamando para conversar. O Senhor está te chamando para se aproximar dEle. Se aproxime. Larga tudo o que você está fazendo e se aproxima do Senhor. Escute a voz do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer conosco. E se apegue a Ele com esperança. Amém? Porque Ele é fiel. E depois ele diz, e consideremos uns aos outros para incentivar-nos no amor e nas boas obras. Ande com quem te incentiva a buscar a Deus, a clamar a Deus, a andar na presença de Deus. Ande com essas pessoas. Converse com essas pessoas, irmãos, que, sabe, vão te aproximar cada vez mais de Deus. Não pessoa que vai te tirar da presença do Senhor. Amém? É tempo de nós nos aproximarmos. Nós estamos muito cada um por si, Deus por todos. Só que não. A palavra do Senhor é todos por um, amém? Temos que estar unidos por Ele, amém? E para terminar, ele diz no versículo 25... Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Se nós continuarmos na vida de pecado, você está crucificando Jesus de novo. Não vale o sacrifício de Jesus, nós temos que nos arrepender. Buscar nele o arrependimento, amém? E o Senhor fala aqui, ó, e se reúna como igreja. Deus gosta quando nós estamos unidos, irmãos. Deus gosta quando nós estamos no mesmo propósito. Deus se alegra quando você tem pessoas junto com você, sonhando junto com você, desejando o reino de Deus junto com você. Por isso eu quero que você fique de pé no seu lugar. E você vai orar com alguém, amém? Saia do teu lugar, vamos orar uns com os outros, amém? Ore com quem você não orou ainda. O Guilherme é novo ali, ó. Isso. Não, o pastor já conhece ele. Vai alguém que não conhece. Amém? Vai alguém que não conhece. E nós vamos orar. E eu quero que você clame ao Senhor por essa pessoa. E sabe qual vai ser nosso clamor? Para nós termos mais intimidade com Deus. Para nós ouvirmos mais a voz de Deus. Porque às vezes, o que nós ouvimos são vozes confusas. Eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu faço aquilo. Tem pessoas aqui que você não sabia, jovens, você não sabia que faculdade que você ia fazer. Pois eu vou te falar, se você orar hoje, essa semana Deus vai falar para você.